Muito bem, já está aqui gravando, então. Vou colocar o material. É continuação da aula passada. E pedir que vocês me digam se vai aparecer o material. Está aparecendo preparações nasais? Está. Tá? Legal, então. Então, provavelmente a Raquel deve entrar daqui a pouquinho, daí eu paro. Só lembrando com vocês, a aula passada a gente falou dos colírios, né? Então, colírio é uma coisa bem... É um pouquinho pesado mesmo o assunto, porque ele é cheio de manhas, vamos dizer assim, né? Mas a aula de hoje é um pouquinho mais leve. Mas a gente vai continuar falando de soluções. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? A gente vai continuar falando de soluções. E agora a gente vai começar a falar das soluções ou preparações nasais. Ou, às vezes, vocês vão encontrar escrito em livros ou mesmo em algum artigo, alguma coisa, ao invés de preparação nasal ou solução nasal, vocês vão encontrar escrito como errinos. É a mesma coisa, tá? Então é só uma forma diferente de falar, né, descrever uma preparação nasal. Vamos lá para a definição, então. Professor, Oi. o pessoal está falando que estão batendo aí e não consegue entrar. A Raquel disse que foi recusada 2 vezes. Então foi sem querer. A Raquel foi sem querer. É por isso que eu pedi Aham. para chamar ela de novo. Ela está reiniciando o computador e tem aluno me pedindo para entrar também. Tá, deixa eu ver aqui. Para mim não está aparecendo mais ninguém. Então, se esse pessoal que está precisando entrar não está conseguindo, você pede para eles tentarem de novo? Professor, Oi. posso fazer uma pergunta antes de começar a aula? Pode, pode. Antigamente a gente tinha na farmácia Hum, para vender aquela fluocinolona, tá. né? E? Tipo Hum, assim, antes a gente podia ter na farmácia, agora a gente não pode mais, né? Por causa que tem que ser só feito na hora, manipulado. E uhum, os que a gente tinha pronto antes, que nem eu trabalhava numa farmácia que antigamente que ela tinha laboratório próprio, ela já fazia e deixava pronto. sei. E agora Então, não então, pode, né? o Ou grande podia ter pronto ela assim, questão não, de qualidade dela, né? não, o certo seria mesmo preparar na hora, porque ela pode ser meio instável. Então tem que pedir, né, solicitar e ser feito na hora para que a pessoa possa utilizar, porque com o passar do tempo ela pode ir perdendo a estabilidade, pode ir perdendo efeito, né? Então, por isso que se deve fazer na farmácia de manipulação, e a farmácia de manipulação não deve preparar antes e manter em estoque, que também era muito comum antigamente a farmácia de manipulação manter em estoque esses produtos. Então, o correto é que chegou a receita, daí vai lá e faz, tá? Sim. Gente, não tá entrando mais ninguém. Será que o pessoal não tá com algum outro link errado? Vocês pegaram o link lá na aula, certinho. Isso, eu peguei o da aula. Ué, que estranho. Porque para mim não tá aparecendo mais ninguém aqui como pedindo para entrar. Deixa eu ver lá. Tá. Vamos ver então, de repente, Eu acho que é só a Raquel mesmo, professora, agora. só ela mesmo? Aham, que está faltando, acho que ela está tentando entrar e não está conseguindo. Hum, mas a hora que ela conseguir pedir ali, diz que agora eu aceito ela.
Vamos começar então? Quer dizer, continuar, né? Que a gente já começou. Então, hoje a gente vai falar dos errinos, né? Ou soluções nasais, preparações nasais. Então, forma farmacêutica destinada a tratamento de mucosa nasal. Basicamente, a maior parte dos produtos a gente utiliza. Agora acho que vai dar. Vamos ver. Mas não é ela. Ou é? É a Raquel que chegou? Não, é o Péricles. Cine Bebidas? Péricles? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Presente. Então tá bom. I'm Bom, here, teacher. bom, vamos esperando a Raquel e vamos continuar enquanto isso. Ela não está conseguindo mesmo, ela disse que depois ela vai assistir a gravação. É? Que estranho. Aham, não está conseguindo mesmo. Poxa, que pena. Que triste. Pois é. Mas dá para assistir depois, pelo menos, né? Menos mal. Então, vamos lá. Então, esses produtos para o nariz, né? Para essas preparações nasais, geralmente são utilizados, na maior parte dos casos, para ação no local. Então, uma ação tópica. Então a gente vai ver, né, que a maior parte dos produtos ou é para descongestionar, então vai atuar ali no canal do nariz mesmo, ou é um antibiótico, ou anti-inflamatório, alguma coisa assim que tem um efeito ali no local. Em alguns casos específicos, a gente tem medicamentos que são produzidos para administrar pelo nariz, porque dentro da mucosa nasal, né, do revestimento interno do nariz, a gente tem uma irrigação bastante grande de vasos. Então, a gente tem muito vaso ali, muito próximo da superfície. Então, às vezes, um medicamento que de repente você não pode tomar via oral porque tem o ácido do estômago que pode degradar, ou ele não é absorvido, ou ele é absorvido e é retido lá no fígado, e só uma pequena parte vai para a circulação, e a gente precisa de uma concentração grande, a gente pode utilizar então essa via. Então, fazer um tipo de um spray que vai entrar em contato com a mucosa, essa substância daí ela consegue penetrar e atravessar a mucosa, chegando no vaso sanguíneo, e daí do vaso ela é transportada para o organismo inteiro. Então, em alguns casos, a gente tem alguns produtos que são utilizados dessa forma. E nessa forma, praticamente tudo aquilo que a gente administra é absorvido e vai para a circulação. Diferente lá do produto via oral, que muitas vezes ele só parte é absorvido e só parte consegue passar pelo fígado. Uma boa parte o fígado vai lá e capta e não deixa ir para a circulação. Então aqui a absorção praticamente é total. Muito bem. Informações importantes, né? E ações que a gente tem que realizar com esses produtos que a gente vai preparar para que eles tenham o melhor efeito. Primeiro está ligado com o pH. Da mesma forma que a gente viu anteriormente, né, a questão do pH, a isotonia, aqui também a gente vai ter as mesmas questões. Então, a gente tem que lembrar que dentro do nosso nariz a gente tem o muco nasal, que é aquela substância viscosa que tem dentro do nosso nariz. Chegou alguém, deixa eu só abrir lá. Então, a gente tem essa substância viscosa, que é o muco, né? E ele tem lá várias funções, né? Então, ele pode ser uma barreira de proteção para substâncias que, quando a gente aspira,
passam pelos pelinhos do nariz, que é um tipo de filtro também, né? E muitas vezes essas substâncias ficam, então, elas se grudam nessa mucosa e não vão mais para dentro, né? Então não vão com o ar que está sendo inspirado mais para dentro, de repente até chegando lá no pulmão. Então, o muco é bastante importante para isso. E a gente tem também dentro do nariz os cílios, né? Os cílios que fazem um movimento, eles se movimentam e eles não permitem também que substâncias acabem por entrar e chegar de repente lá no nosso pulmão. Então, esse nosso muco, ele tem um certo pH. Quando a gente está verificando o pH desse muco nasal no adulto, a gente vê que geralmente ele fica na faixa de 5,5 a 6,5. E se a gente for ver para a criança, ele fica na faixa de 5 a 6,7. Então, é muito próximo, né? Tem uma pequena diferença no mais baixo e no mais alto, mas é muito próximo. Mas a gente precisa respeitar esse pH. Então, qualquer produto que a gente faça, a gente precisa verificar o pH dele, né? Então, qualquer produto que eu vou usar no nariz, eu preciso verificar o pH. E se tiver fora dessa faixa de pH, então se eu vou fazer um produto para adulto, se tiver fora da faixa de 5,5 a 6,5, eu preciso corrigir esse pH. E se for uma preparação para crianças, se tiver fora dos 5 aos 6,7, eu preciso corrigir esse pH também. Por quê? Porque se eu não corrigir esse pH e o meu medicamento ele tiver um pH muito alto, um pH alcalino, então acima de 6,5, 6,7, então mais alto que isso, ele vai ter um modo de ação semelhante ao que acontece quando a gente respira um ar muito frio, quando a gente está com resfriado, quando a gente tem sinusite e outros problemas, rinite alérgica, né? Todas essas situações deixam o nosso muco mais alcalino. Então, ele fica acima de 6,5 para a gente que é adulto, né? E a partir do momento que ele fica acima de 6,5, ele deixa de ser viscoso e fica líquido. E começa, então, pelo fato de ele ficar líquido, começa a escorrer. Então, deixa eu só abrir lá que chegou mais alguém. Então, quando a gente tem essa situação, né, essa situação natural, o nosso nariz começa a escorrer. E se a gente deixar o pH do nosso medicamento também com pH alcalino, a gente vai simplesmente colocar o produto dentro do nariz, o muco vai ficar líquido e a gente vai ficar com aquele nariz escorrendo, aquele nariz pingando. A gente não quer isso, né? A gente quer que o produto... e obviamente o medicamento acaba vindo junto com esse muco líquido, né? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer, então, que a gente faça a aplicação do produto e o produto, né, faça o seu efeito lá dentro, não altere esse nosso muco nasal, não altere nada ali dentro, só faça, né, o medicamento só faça o seu efeito. Então, a gente precisa corrigir o pH. Está muito alcalino? Vamos baixar para abaixo de 6,5 se for adulto, abaixo de 6,7 se for produto para criança. Muito bem. E, né, ao contrário, quando naturalmente, a gente está num ambiente muito quente, que a gente começa a respirar um ar muito quente, ocorre um processo de acidificação do nosso muco e ele, ao invés de ficar líquido, não, ele, ao contrário, ele começa a ficar mais espesso e mais grosso, até pelo próprio calor e tudo mais, né? Fazendo com que a gente fique com uma sensação de nariz seco. Mas não é aquela sensação de nariz seco que a gente quer ter quando a gente usa um descongestionante, porque o descongestionante, muitas vezes as pessoas acham que é para deixar o nariz seco, tirar aquela umidade. Não, o descongestionante, na verdade, é para
como é que eu posso dizer para vocês? Para deixar o ar passar dentro do nosso canal nasal dentro da normalidade, porque o que acontece? A gente usa um descongestionante quando as paredes do nosso canal, elas acabam fechando o canal. Elas incham e acabam fechando. Aí a gente fica com dificuldade de respirar e a gente tem, então, uma sensação de não conseguir respirar, que a gente acha que é muco que está entupindo, e a gente fala nariz entupido. Na verdade, não é. Na verdade, é o canal que estreitou e a gente não está conseguindo respirar direito. O ar quente aqui, ele deixa o muco ácido, o muco praticamente ele seca, ele fica bastante grosso, ele praticamente seca e deixa o nariz com uma sensação de nariz seco. E se a gente não fizer, então, essa correção do pH e o nosso medicamento estiver muito ácido, a gente vai ficar com essa mesma sensação. Não sei se alguém já utilizou. É comum, às vezes, a gente ver as pessoas fazendo isso. Tá com o nariz entupido, vai lá, mistura um pouco de sal na água e pinga aquela mistura de sal. Só que a quantidade de sal que é colocada é muito grande e ela acaba dando essa sensação de nariz seco. E é uma sensação dolorida. Então, as pessoas não querem isso, elas querem, né, que, na verdade, quando elas usam um descongestionante, elas querem que o nosso canal nasal ele volte ao normal, abrindo, né, então esse canal para que o ar passe e não secar o nariz. Então, o pH é bastante importante por isso. Se eu não fizer essa regulação do pH, ou eu vou ter o nariz escorrendo, ou eu vou ter essa sensação meio dolorosa de nariz seco. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. O segundo é, como a gente viu anteriormente no colírio, a gente tem que isotonizar esse produto. Então, o que é a isotonia mesmo? É deixar a concentração de sais semelhante à concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico, ou na lágrima, ou no muco, que também tem essa mesma concentração. Então, a gente tem que equilibrar a concentração de sais do muco com o nosso produto. Se eu não fizer esse equilíbrio, o nosso produto tiver uma concentração menor de sais, o que vai acontecer? O muco vai perder um pouco da sua capacidade de auxiliar o movimento dos cílios. O movimento dos cílios não vai fazer, não vai ter a movimentação normal. Então, isso pode trazer prejuízo para a gente. Então, a gente precisa fazer essa isotonia. E outra coisa que acontece é que, se eu tiver essa diferença aí de concentração de sal do medicamento com o nosso muco, quando esse medicamento for aplicado no nariz, vai arder bastante também. E daí, puxando o gancho da fluocinolona, que a gente falou lá no comecinho da aula, era muito comum. Hoje já não é tanto, porque as farmácias já têm um conhecimento maior a respeito disso. Mas antigamente, a gente via muito farmácias de manipulação que faziam a solução de fluocinolona e não faziam a isotonia. Aí a pessoa voltava muitas vezes na farmácia e reclamava que não conseguia usar o medicamento porque estava ardendo demais. E quando se tratava de criança, pior ainda, né? Porque daí aí sim a criança não permite, né, que alguém pingue um produto que vai arder um monte no nariz dela. Então, antigamente era muito comum a gente ver isso, as farmácias não fazerem a isotonização. Lembrando que é fundamental para que a gente, né, tenha o efeito desejado do produto e não venha trazer prejuízos para o usuário. Ele não, de repente, até abandone um tratamento porque aquilo arde demais, aquilo dói demais quando ele aplica. Ok?
Muito bem. Vamos em frente. Tá aqui. Que tipo de forma farmacêutica a gente tem aí no mercado e a gente pode fazer numa farmácia de manipulação para aplicação no nariz? Então, a gente pode fazer soluções aquosas, né? Então, que o solvente dessa nossa solução é a água, né? Pode ser uma solução oleosa. Tem alguns casos que a gente não consegue dissolver o princípio ativo na água, mas consegue dissolver em óleos, e daí a gente vai utilizar o óleo. E tem o caso da utilização de pomadas. Lembrando que a solução aquosa aqui é a mais tranquila, porque quando a gente então faz a preparação aquosa, faz a correção do pH, faz a isotonização, tudo certinho, esse produto vai ser estável e vai ser bem aceito, tá? E pelo próprio organismo, né? Não traz nenhum tipo de problema para o nosso organismo. A solução oleosa, pelo fato de ela ser oleosa, ela já deixa o movimento ciliar um pouquinho mais lento. Né, uma solução oleosa, você pingar uma solução oleosa no teu nariz, faz com que os cílios que estão ali, né, eles se movimentem de uma forma um pouco mais lenta. Então, eles não vão fazer o trabalho deles de empurrar substâncias, né, substâncias externas que estão tentando, de alguma forma, entrar no nosso organismo. Eles não vão conseguir fazer isso de uma 100% de atividade deles, diminui a atividade deles. Ao mesmo tempo, uma solução oleosa, ela forma uma película na superfície da nossa mucosa e ela protege, então, a nossa mucosa do ressecamento. E, ao mesmo tempo, né, o fato de essa solução oleosa ser colocada dentro do nosso nariz e fazer um tipo de um revestimento na parede interna do nosso nariz, faz com que, né, o princípio ativo acabe ficando mais tempo em contato com a mucosa. É mais difícil tirar uma substância, né, oleosa da superfície da pele ou da mucosa. Ela se adere com uma facilidade maior e é mais difícil de retirar. Então, às vezes, quando eu preciso ter um contato maior com a mucosa, né, do medicamento, então eu posso fazer esse medicamento na forma de óleo, de solução oleosa, para que tenha esse contato maior, permaneça mais tempo em contato com a mucosa do nariz. E se eu precisar um tempo maior ainda, eu posso fazer inclusive na forma de pomada. Aí eu tenho duas possibilidades. Dependendo do tempo que eu preciso, se for um tempo maior do que esse que a solução oleosa pode proporcionar, então eu preciso mais tempo em contato. O que eu posso fazer? Posso fazer então uma pomada. Primeiro, eu posso pensar numa pomada que tenha lá componentes hidromissíveis, que se dissolvam na água. Então elas são mais fáceis de fazer um revestimento na superfície de toda a mucosa, mas ao mesmo tempo elas são mais fáceis de retirar. Então eu consigo retirar de repente com água e tudo mais, ou o próprio tempo, né, que a gente deixa o produto ali, acaba saindo esse produto com facilidade. Agora, se eu preciso de um tempo ainda maior, aí eu vou fazer uma pomada que tenha como base substâncias oleosas, porque daí uma pomada, né, vocês imaginem passar uma pomada no interior do nariz
de cada um de vocês, imaginem que aquilo vai ficar muito mais tempo ali agarrado naquela superfície, naquela mucosa, né? Liberando então o princípio ativo para que ele faça seu efeito. Ok? Outra situação que a gente tem é alguns princípios ativos voláteis, que se de repente eu coloco ele na forma de uma solução normal e coloco dentro de um frasquinho spray ou um frasquinho conta-gotas, pode ser que quando eu faço a aplicação, esse produto não consiga chegar até o local de ação dele, porque ele é muito volátil, ou seja, ele evapora com facilidade. De repente eu estou fazendo aplicação aqui no nariz e uma boa parte desse produto já foi para o meio ambiente, porque ele é muito volátil. Daí a gente pode utilizar, por exemplo, algum tipo de substância que retarde um pouquinho essa volatilização desse produto. Então, de repente, um princípio ativo muito volátil, adiciona alguma substância ali, mistura uma substância ali no meio que diminui um pouco essa volatilidade. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma substância mais viscosa que, de uma certa forma, iniba que esse produto evapore com muita rapidez. Ou eu posso, de repente, utilizar uma embalagem diferente, uma embalagem daquelas de alumínio, como os aerossóis, né? Que eu coloco o princípio ativo ali dentro e eu coloco um gás ali dentro que vai dar pressão e quando eu fizer apertar o dispositivo para que ele libere o produto, ele vai liberar com bastante força e vai empurrar bem para, digamos assim, bem para dentro do nosso nariz. E esse princípio ativo, então, não se perca no ambiente. Ele volatilize, mas já volatilize lá dentro do nosso organismo, aonde é necessário que ele volatilize. Ok? Parece meio complicado isso. Não se faz isso na farmácia de manipulação, porque você precisa de equipamentos especiais para colocar esse produto dentro dessas embalagens de metal e tudo mais, mas só para vocês saberem que isso pode acontecer. Uma coisa bastante importante é que, né, a gente tem que fazer então esses produtos para uso no nariz, de forma que eles não alterem a viscosidade, né, do nosso muco e também não altere o movimento ciliar. Então a gente tem que tentar fazer ao máximo esse produto não interferir nem no muco, nem no movimento ciliar. Requisitos para o veículo das preparações nasais. Então, esse veículo que eu vou utilizar e vou colocar o princípio ativo ali, ele tem que seguir algumas regras, né, para que a gente tenha um bom produto. Então, deve respeitar o pH do muco nasal, então a gente faz o ajuste do pH, né, para que esse solvente, né, não venha interferir no muco. A gente pode e deve dar uma certa viscosidade para esse produto, para esse medicamento, então, para que, principalmente aqueles que são feitos, né, como água, como solvente. Se eu fizer uma preparação totalmente líquida e aplicar no nariz, posso virar o meu nariz para cima, fazer a aplicação. Quando eu volto à posição normal, uma boa parte desse produto já está escorrendo pelo meu nariz, né? Já está saindo do meu nariz. Então a gente dá uma viscosidade moderada para que não venha a afetar o movimento dos cílios, é importante para que esse produto permaneça mais tempo dentro do nosso nariz e possa fazer um pouco mais de tempo o efeito que é esperado para ele. Outra coisa é fazer a isotonização, né? Para que a gente tenha, então, produto que não venha trazer
problemas desagradáveis para quem está utilizando. Obviamente, o solvente tem que ser compatível com o princípio ativo. Se existir incompatibilidade, a gente não vai conseguir fazer essa preparação de forma adequada. Tem que ser estável, ele não pode se desestabilizar com facilidade. Às vezes, né, como foi falado lá no comecinho também, né, o produto tem que ser preparado praticamente na hora da utilização, porque ele pode ser um pouco instável e pode perder, às vezes, a sua estabilidade com uma certa facilidade. Então, a gente tem que fazer ao máximo para manter esse produto estável durante todo o tempo de uso dele. E esterilidade é um requisito que uma boa parte dos produtos de utilização via nasal precisa ter, mas não é obrigatório. Se fosse obrigatório, provavelmente nenhuma farmácia de manipulação iria fazer, porque ia precisar de sala específica, sala estéreo e tudo mais, e ia encarecer muito o produto. Então, uma boa parte dos produtos, sim, a gente precisa de esterilidade, mas alguns produtos, e são os que são feitos na farmácia de manipulação, eles não exigem essa esterilidade, então a gente pode acabar manipulando eles. Que fármacos que geralmente a gente utiliza? Então, como eu falei para vocês lá no começo também, a maior parte dos fármacos que a gente utiliza são para ação local, né? Então, uma ação tópica mesmo, agir ali no local onde foi feita a aplicação do produto. Tem alguns casos que a gente precisa, então, utilizar essa via para que, sim, o produto passe pela mucosa, atravesse a mucosa, chegue na circulação e, né, leve, então, para todo o organismo. A gente tem alguns casos, como ocitocina, vitamina B12, a progesterona, a calcitocina, e tem algumas insulinas que estão, acho que ainda em fase de testes, que serão utilizadas para aplicação nasal, porém, né, não para um efeito local, mas para um efeito no organismo como um todo. Então, a gente tem sim alguns casos, mas de uma forma geral, os produtos são de ação tópica. E os mais utilizados são os descongestionantes, que são os vasoconstritores. Da mesma forma que o vasoconstritor é muito utilizado nos olhos para diminuir o tamanho dos vasos e tirar então aquela coloração avermelhada dos olhos, aqui os vasoconstritores são utilizados para descongestionar. E como que eles fazem esse processo de descongestionar? Então imagine o seguinte, os vasos, e são muitos vasos que a gente tem aqui na mucosa, eles estão muito próximos da superfície. E qualquer alteração que acontece, esses vasos eles se dilatam. Então, eles se dilatando, eles vão forçar, né, de alguma forma, aquela pele, aquele tecido que está em volta deles, porque eles querem se dilatar. E daí o que acontece? Eles abrem o calibre deles e eles acabam empurrando tudo que está ao redor deles, acabam empurrando para fora, né? E como eles estão muito próximos da superfície, eles estão muito próximos ali da superfície da mucosa, quando eles dilatam, eles incham para fora, né? E eles incham, então, tomando um espaço ali do canal nasal. E dessa forma, eles inchando, e vão inchar ali naquele canal, eles vão diminuir o diâmetro desse canal. Então, o canal fica mais fechado. E dependendo, inclusive, do tamanho, vamos dizer assim, da vasodilatação, eles podem até fechar o canal e a pessoa fica sem respirar. Então, o problema é esse. São os vasos que
se dilatam e acabam fechando o canal nasal. E daí o que a gente faz? A gente usa uma substância descongestionante. Ela é descongestionante por quê? Não é porque ela tira o muco, seca o muco, como muita gente acha que acontece. Não. Essas substâncias, então, elas são vasoconstritoras, ou seja, quando for aplicado ali no local onde aqueles vasos estão super inchados, eles vão fazer constrição dos vasos, vão fazer com que os vasos diminuam o calibre deles, né? Fiquem pequenininhos de volta, e dessa forma eles abrem o canal nasal e a pessoa consegue respirar normalmente de novo. Certo? Tem problema? Tem. Da mesma forma que lá no olho, se a gente utiliza esses vasoconstritores por algum tempo seguido, o nosso organismo começa a se viciar e ele começa sozinho a fazer vasodilatação ali no local. Por quê? Porque o organismo quer que você aplique mais vasoconstritor. Aí você aplica o vasoconstritor, os vasos voltam a ficar fininhos, né? Mas daí vai lá o organismo e, de novo, dilata os vasos. Por quê? Porque ele quer mais descongestionante. E assim vai. E a pessoa acaba ficando viciada porque o próprio organismo faz o processo de vasodilatação, porque o organismo quer que a gente use mais descongestionante. Quem trabalha em farmácia já deve ter pego casos de pessoas que eu, por exemplo, peguei casos de gente que ia todo dia praticamente comprar algum desses descongestionantes nasais. E quando tinha promoção, a pessoa comprava de 10, 15, 20, porque ela sabia que ela ia utilizar em pouco tempo. Então é importante que nós, farmacêuticos, né, passemos essa orientação para quem utiliza esse tipo de produto, né, para evitar ao máximo não fazer um uso prolongado, porque pode viciar. E vicia mesmo. Ok? Além deste grande produto, que é o descongestionante, né? A gente pode também produzir outras substâncias, né? Outros medicamentos, como antihistamínicos, antibióticos, antissépticos e anestésicos locais que vão fazer um efeito ali no local. Mas o mais, né, o mais produzido realmente é o descongestionante nasal. Ok? Alguma dúvida até aqui? Acho que não. Não? Então tá. Outra preparação que a gente pode manipular dentro das farmácias são as preparações auriculares ou também chamadas de otofármacos. Então são as preparações que nós vamos produzir para serem aplicadas dentro do canal auditivo. Aqui, todas com efeito tópico, não tem nenhuma preparação que a gente faça que a gente tenha a intenção de que ela entre na circulação e vá para o organismo todo. Não, aqui todas são para efeito local mesmo. Que tipo de fármaco que a gente costuma utilizar? E produzir, né? Os antibacterianos, então aquelas gotinhas antibióticas para os mais diversos problemas, né? As mais diversas infecções, né? Lembrando que a gente tem alguns fatores que vão ajudar a acontecer essas infecções no ouvido, que são principalmente o traumatismo, né? Então, o que é o traumatismo? É a pessoa que usa um cotonete de forma muito violenta e machuca, pessoa que usa. Hoje de manhã a gente estava até conversando os exemplos de coisas. Chave do carro, grampo de cabelo, tampa de caneta, para fazer a limpeza, né? E outras coisas mais
e que de repente podem traumatizar o tecido, né, ali, machucar e abrir espaço para um micro-organismo, então, se instalar e começar uma infecção. O que mais que é uma predisposição para infecção? O meio estar alcalino. Então, quando o nosso local, o nosso canal auditivo, normalmente ele tem um pH mais ácido, como a nossa pele de uma forma geral. A nossa pele, o pH geralmente é ácido, exatamente para evitar que micro-organismos que estão aí no ambiente caiam na superfície da nossa pele e eles consigam se reproduzir. Então, o pH ácido inibe, não permite, né, que não dá condições ideais para os micro-organismos que estão aí, caem na nossa pele, se desenvolverem e crescerem. Então, a mesma coisa acontece com o tecido de revestimento do ouvido. Normalmente o pH é ácido, mas algumas coisas podem fazer com que ele mude para alcalino. Até a própria água, né, do banho, outras coisas, substâncias que de repente a pessoa, né, pinga no ouvido e tudo mais, podem mudar esse pH, e se ele ficar alcalino, né, os micro-organismos vão ter mais chance de crescer e se reproduzir. E a umidade também. Todo lugar onde tem umidade tem predisposição a micro-organismos crescer. Então, quando a gente tem qualquer uma dessas três situações aí, a possibilidade de se ter uma infecção no ouvido é bastante grande. E lembrando que mesmo uma infecção aguda, não precisa ser uma infecção crônica, mas mesmo uma infecção aguda pode chegar a perfurar o tímpano. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, antibacterianos são bastante comuns, né? Pingar algum tipo de antibacteriano para combater uma infecção. Anti-inflamatórios também são utilizados, né? No caso de inflamações, muitas vezes ligadas com a infecção, mas às vezes não, às vezes por outros motivos. E anestésicos também são utilizados e são produzidos. Além disso, numa proporção muito menor, é possível a gente encontrar, de repente, aí uma prescrição de algum analgésico, mas é bem difícil. Alguns antissépticos também, hoje em dia a gente já não tem mais, antigamente era muito mais comum a utilização de antissépticos para ajudar a fazer vamos dizer assim, uma limpeza no canal auditivo, e o grande representante desse grupo é o removedor de cerumen, que é então aquelas gotinhas para retirar a cera ou amolecer a cera, ou auxiliar, né, num processo de lavagem do ouvido. Quando a cera está muito compacta, está muito dura, então a gente pode utilizar ou uma solução com tensoativos, ou uma substância oleosa, como oleato condensado de trietanolamina, ou peróxido de carbamida, que é uma substância que tem lá um parentesco com água oxigenada e faz um processo também de limpeza. E dessa forma a gente tem, então, os removedores de cerumen como um dos produtos que mais se utiliza aí no mercado. Lembrando, então, que o cerumen é uma mistura de substâncias, então, é basicamente feito de, vamos pensar, né, que a gente tem glândula sudorípara e sebácea dentro do canal auditivo, então, a todo instante está se liberando substância oleosa, né, dessas glândulas sebáceas principalmente, e elas vão, com o passar do tempo, se oxidando e vão endurecendo. Então, são óleos líquidos, mas que com o passar do tempo vão endurecendo. E nisso a gente tem células também
que estão descamando ali dentro do ouvido e que se misturam então com essa massa. Aí outras substâncias que acabam entrando no canal auditivo, poeira, sujeira, inseto, né? Um monte de outras coisas que acabam virando aquela massa que a gente conhece como cera. A cera, na verdade, é uma forma de proteção, então ela está segurando essa poeira, ela está segurando esse inseto, ela está segurando qualquer substância externa, né, que possa agredir a parte interna do ouvido. Porém, quando ela se forma demais, ela acaba fechando esse canal auditivo, né? Aí que está o grande problema. Então, nesses casos, a gente vai utilizar um removedor de cerume para, né, ou amolecer essa cera que ela está endurecida, para facilitar a limpeza em consultório médico, né? Ou ela vai auxiliar entre aspas, assim, porque não é derreter, mas amolecer e liquefazer essa cera. Então, quando a gente coloca uma substância oleosa, como esse oleato de trietanolamina, ele entra em contato com essa cera e começa a amolecer essa cera. E muitas vezes você vai pingando esse líquido e ele vai amolecendo e já vai trazendo para fora. Quando ele vai escorrendo pelo ouvido, ele já vai trazendo essa cera que ele amoleceu para fora. Então, é um produto bastante importante e a gente pode produzir, não é tão comum assim, mas pode produzir dentro da farmácia de manipulação. As preparações auriculares, de uma forma normal, elas podem ser produzidas na forma de solução, suspensão em pomada. Lembrando que, no caso de solução e suspensão, que são líquidos, a gente deve evitar a utilização de água como a base, né, como solvente. Por quê? Porque a água facilita, né, a proliferação de micro-organismos nesse caso, e a última coisa que a gente quer é uma infecção no ouvido, ok? Então, falando da preparação, elas devem ficar numa faixa de pH entre 5 e 7,8. Lembrando, né, que quando a gente for fazer a preparação, a gente deve evitar que a preparação fique alcalina. O melhor é que ela fique mais ácida, porque daí ela não permite tanto o crescimento de micro-organismos. Deve evitar preparações aquosas para evitar a umidade, né? E a gente deve, na verdade, dar uma certa preferência para preparações oleosas, né? Ou pelo menos, se não forem oleosas, que sejam aquosas, em últimos casos, mas que a gente adicione alguma viscosidade, deixe elas mais viscosas para que elas fiquem mais tempo dentro do canal auditivo. Então, se a gente não tem outro jeito e tem que fazer uma preparação à base de água, vamos deixar ela viscosa para que ela permaneça mais tempo ali dentro do canal auditivo, para que o produto faça efeito mais tempo, mas sempre com muito cuidado em relação ao crescimento de micro-organismos. Pode-se utilizar também, ao invés de uma preparação aquosa, uma preparação volátil, né, um veículo volátil. Não sei se alguém já ouviu falar, muitas vezes, de uma pessoa que sei lá, tomou banho, ou foi numa piscina, ou num rio, no mar, e entrou água no ouvido. E ela está sentindo que tem água dentro do ouvido. Sempre tem alguém que fala assim, não, pinga umas gotinhas de álcool. Então, o álcool é uma substância volátil, né? Ele é um veículo volátil e ele tem uma certa capacidade de empurrar a água para fora e, ao mesmo tempo, ele evapora com facilidade. Então,
ao mesmo tempo que ele empurra aquela água que está lá dentro do canal auditivo, ele seca rapidamente o canal auditivo. E, então, de repente, se eu quiser um princípio ativo que fique mais tempo em contato com o canal auditivo, ele faça um revestimento, por exemplo, da parede, eu posso colocar esse princípio ativo em um veículo volátil como o álcool. Faço a dissolução, quando se pinga, o álcool evapora rapidinho e aquele princípio que estava ali dentro, ele acaba se grudando na superfície do canal auditivo. Nesse caso aqui, as preparações deveriam ser sempre estéreis, né? Porém, admite-se bactérias saprófitas. Bactérias saprófitas são bactérias que estão usualmente no nosso organismo e que não trazem problemas, não vão trazer infecção, nada disso. Então, quando a gente faz a preparação, a gente pode fazer um controle de qualidade microbiológico e só é admitido que tem, então, essas bactérias saprófitas. Qualquer outra bactéria, entrando no canal auditivo, de repente encontrando uma porta de entrada, ela vai, então, causar uma infecção. E a gente não quer isso, né? A gente quer ao contrário. Só finalizando, então, produtos para uso odontológico, a gente prepara muitas soluções odontológicas para 2 casos específicos. Ou quando o dentista, né, prescreve algum produto para o paciente usar em casa depois do tratamento, depois de sair lá do consultório, aí um enxaguatório bucal, por exemplo, alguma coisa assim do gênero, um creme dental, qualquer coisa, daí já não é solução, né? Mas só para vocês entenderem. Ou, né, o dentista pode pedir para a farmácia produzir soluções para ele utilizar no tratamento, enquanto ele está tratando o paciente. É um canal, é uma extração, meu Deus do céu, uma retirada de cárie, qualquer coisa assim. Então, o dentista ele vai utilizar algumas soluções e ele vai pedir muitas vezes para a farmácia fazer. Então, soluções que o dentista utiliza no tratamento. A gente tem algumas soluções que são de hipoclorito de sódio. E essas soluções são utilizadas para fazer irrigação de canal, para fazer limpeza e desinfecção de canal que está sendo tratado. E por que os dentistas pedem muitas vezes para a farmácia de manipulação fazer? Porque eles usam constantemente e o hipoclorito de sódio em solução ele é muito instável. Tanto que você tem algumas regras para armazenar, o ideal é que você armazene em frasco que não seja transparente e tudo mais. Pergunto para vocês, hipoclorito de sódio é o componente principal das quiboas e cândidas e tudo mais. Vocês já viram alguma quiboa e cândida ou qualquer uma dessas em frasco transparente? Não. Por quê? Porque se ficar em contato com a luminosidade, esse hipoclorito ele se perde rapidamente. Então, pelo fato de ser muito instável, os dentistas pedem, então, para as farmácias de manipulação fazerem uma quantidade para que eles utilizem lá por um período de tempo pequeno e pedem constantemente. Então, tem 2 tipos de solução irrigadora de hipoclorito de sódio que são preparadas com frequência nas farmácias de manipulação. Uma delas é a solução que a gente chama de solução de Milton, que tem, então, 1% de hipoclorito de sódio, e o líquido de Dakin, que é uma solução também de hipoclorito, só que um pouquinho mais
diluída na faixa de 0,5 a 0,6% de cloro. As duas soluções são utilizadas em diferentes situações, mas para fazer irrigação e limpeza de canal, ok? O hipoclorito de sódio é uma substância bem alcalina, então o pH normal do hipoclorito na faixa de 0,5 a 0,6%, que é o líquido de Dakin, normalmente o pH dele fica 11,98, quase 12. E a solução de Milton, que tem uma concentração maior de hipoclorito, fica na faixa de 12,6 por aí. Então, né, independente da concentração, as duas são bem alcalinas, ok? Que mais que os dentistas pedem? Soluções antissépticas. Então, pode ser uma solução com clorexidine, por exemplo. O clorexidine ele tem uma abrangência bastante grande, né, de micro-organismos, e ele pode ser utilizado em duas concentrações, a 0,12% e a 2%. A 0,12% é aquele enxaguatório bucal, geralmente, né, com base em clorexidine, que o paciente leva para casa. Então, o dentista vai lá e prescreve como enxaguatório. Daí ele pede na concentração de 0,12%. Se vocês pegarem lá nas farmácias os enxaguatórios, que tem um monte hoje, né? E procurar aqueles que têm clorexidine, vocês vão ver que todos têm 0,12% de clorexidine. E o 2% ele utiliza dentro do consultório. Então, às vezes, um enxaguatório, né? Ou para alguma outra ação. E ele faz, então, ele pede, né? E utiliza numa concentração mais elevada. Mas os dois vão ter um poder antisséptico bastante bom. E eu coloco aqui o triclosan, que é um produto que já não se usa mais no Brasil. Ele está deixando de ser usado já no mundo inteiro, porque tem uma relação bastante forte de trabalhos que dizem que ele pode trazer algum tipo de câncer, né? Podem ser cancerígenos. Porém, eles foi e ainda é utilizado em muitas partes do mundo para muita coisa. Então, se encontra o triclosan em enxaguatório bucal, não aqui no Brasil, né? Encontrar em creme dental, encontra em sabonete, encontra em sabonete líquido, sabonete em barra. Vários produtos, na verdade, acabam utilizando o triclosan, não aqui no Brasil, né? Mas acabam utilizando o triclosan como um antisséptico. Então, tipo, a gente tem aqui no país aquele sabonete Protex, né? O Protex tem um antisséptico, então ele mata os germes, né? Ele fala que mata e ele mata mesmo. Antigamente a gente tinha vários sabonetes que tinham como o agente antisséptico o triclosan. E creme dental e vários produtos enxaguatórios, um monte de produtos tinham o triclosan como sendo a substância ativa. Tá? Só para vocês saberem que aqui a gente não tem mais, mas ainda em alguns países do mundo, um bom Ô, número. professor, Oi, eu tô só pesquisando aqui, mas eu acho que tem ainda no sabonete líquido. triclosan? Aham, vou só pesquisar aqui, acho que dá Kinesil, se não me engano. Capaz. Deixa eu só ver se é isso mesmo, só pra mim não dizer que eu tô falando besteira. Eu Depois eu já vou dar uma mostro. olhada. Você Aham. tem. Como que é o nome? Eu não lembro se é o Acnesil ou se é o Nixoderm, eu só vou confirmar aqui na internet, só um pouquinho. Porque já faz tempo, inclusive, a maior parte das. Não, peróxido de benzoíla, acnesil.
Bula. Vamos ver aqui na bula. A maior parte das indústrias começou a... Antes, começaram saiu os primeiros trabalhos científicos falando dessa questão da... Cadê a composição? É o Acne Block, achei aqui. Um sabonete pro rosto. Peraí. BLOCK? Errei. Acne Block. Block. Ai, É 0,5 de triclosan. Meu Deus do céu, quando a gente usava era 0,03%. E esse é 0,5, porque eu lembrei que eu vi na farmácia. Ah, Esse daí. A gente vende lá onde que eu trabalho, esse daí. Tem o líquido e tem o barrinho. e é no líquido que tá ou nos dois? Nos dois tem. Mas credo. Aqui é o líquido, ácido salicílico. Gente, questionar. É da Hertz ainda? Ah, tem vários tipos diferentes. Ácido salicílico Isso, e tem glicólico, vários. enxofre. Nossa, até questionar a Anvisa em relação a isso, porque como que pode? E ainda a concentração, né? Que nem Pois é, o professor falou que antes era bem pouquinho, né? Agora. bem pouquinho, 0,03. E ali viu que é Ah, 0,5%, né? eu não consegui achar, na verdade, qual que é. Eu vou ver se eu consigo. A gente consegue mandar foto aqui no. Não consegue. Não consegue, né? Não. Ah, qual que é a cor da caixinha dele? Deixa eu só achar aqui, só um pouquinho. Ah, deixa eu colocar aqui triclosan, né? Pior que não aparece qual que é. Ah, mas depois eu dou. Mas é barra. Ou é líquido? Lá onde que eu trabalho eu tenho, posso tirar uma foto amanhã Ah, então se dele. puder, Manda pro professor daí. Eu beleza. fiz um print da tela que vou ver se eu consigo colocar aqui nesse mensagem aqui. Eu acho que não dá, mas tente. Vamos ver se dá. Acho que não, né? Não dá mesmo. Ah, paciência. Mas se puder me mandar, daí eu vou ver direitinho, porque. Eu tenho o e-mail do professor, né, no AVA, daí eu mando pro Tá, professor pelo e-mail, beleza então. tá bom? Beleza, que eu vou dar uma olhada nisso aí direitinho, porque teoricamente não podia. Até questionar como que isso está acontecendo. Não que eu queira que eles parem de fabricar, mas só questionar mesmo. Mas enfim, de uma forma geral, então, vamos mudar aqui. De uma forma geral, ele não é mais usado, tá? Exatamente por causa da questão, né, de vários trabalhos falarem que ele pode ser cancerígeno, ok? Vamos em frente. O que mais que a gente pode preparar para ainda para o dentista, né? Para ele utilizar no laboratório, não
para o paciente. Solução de tensoativo. Geralmente a gente faz aí de lauryl sulfato de sódio, que é um tensoativo, numa concentração de 2 a 4%, e geralmente também lá para tratamento de canal e tudo mais. Ele é um tensoativo, então esse tensoativo particularmente, ele é muito utilizado, por exemplo, em sabonete líquido, por exemplo, em produto para detergente de cozinha. Por quê? Porque ele tem um poder de auxiliar, ajudar a descolar substâncias que estejam grudadas. Então, lá naquela panela que, sei lá, tem uma sujeira grudada, você usando esse tensoativo, o lauryl sulfato de sódio, ele ajuda a descolar para você fazer a limpeza mais fácil. E aqui, então, você faz essa solução. Isso é utilizado lá no processo de limpeza do canal. E às vezes, eu até perguntei para uma dentista, né? Ela falou que quando eles estão fazendo tratamento de canal, às vezes tem algumas substâncias que estão ali no canal e que eles não conseguem tirar com facilidade. Então, usando essa solução, ajuda a descolar. E dessa forma, então, facilita a limpeza do canal. E uma solução também que eu conversei com ela para ver como que era o procedimento é a solução de EDTA. Aí ela me passou duas situações. Uma situação que ela falou que já viu muita gente utilizar e uma situação que ela utiliza. Então, a solução de EDTA, o EDTA é uma substância que a gente chama de quelante, né? Então, ele tem a capacidade essa substância tem a capacidade de envolver íons, envolver substâncias, né, na sua estrutura. Então, elas são muito utilizadas para, no caso, não no caso dessa minha dentista, mas no caso de vários dentistas, auxiliar no tratamento odontológico. Quando vai utilizar a broca, por exemplo, eu não sei o nome daquele aparelho, eu chamo de broca, mas quando vai utilizar então a broca, é bastante difícil de romper aquela barreira do dente, porque o dente é feito com uma quantidade muito grande de minerais. E esses minerais, então, são o que deixam o dente duro e resistente, né? Então, para conseguir fazer esse processo de perfurar o dente com mais facilidade, os dentistas usam o EDTA. O EDTA vai ali, ele captura os minerais, o cálcio que está ali, tudo mais, tira tudo da onde foi aplicado essa solução de EDTA, ele consegue retirar tudo, e daí o dente fica, vamos dizer assim, mais maleável, porque o que deixava ele duro, né, que é o cálcio, foi retirado, o EDTA conseguiu retirar, ele vai lá e engloba esse cálcio. E daí o dentista consegue perfurar com mais facilidade o dente. Aí ele faz todo o procedimento, tal, faz o curativo, ou fecha o dente e tudo mais, e pronto. Aí, muitas vezes as pessoas perguntam, mas esse EDTA, se ele tira todo o cálcio, o dente não vai ficar, entre aspas, né, não vai ficar molenga, não vai ficar pouco resistente, ele não vai ter uma tendência a quebrar muito mais fácil? Não. Por quê? Porque o nosso organismo já se mobiliza para recompor todo o mineral que foi perdido. Claro que isso leva um tempo, e é por isso que muitas vezes os dentistas recomendam, né, depois que você faz um tratamento desse, eles recomendam que você fique um tempo sem tomar café, sem tomar um refrigerante, sem tomar algum tipo, ou comer algum tipo de substância que possa, de alguma forma, ou atrapalhar, né, ou se incorporar ali naquele local onde foi feito o tratamento. Então, levam com tempo para fazer
essa reposição do mineral. Mas é um tempo razoavelmente curto, se a gente for pensar. Por isso que falam para não tomar café depois de fazer um processo, um tratamento dentário. Porque pode ser que, né, o dentista tenha utilizado esse EDTA e aquele local então fique mais sensível e com mais facilidade de o café se incorporar ali no meio e de repente deixar o dente manchado, ok? E só para finalizar, existem as soluções de uso retal, que também não são muito solicitadas em farmácia, mas podem até ser utilizadas. Antigamente existia uma solicitação maior de preparações para uso retal, né? Hoje, basicamente, você compra pronto com facilidade na farmácia, né? Então, quem precisa, né, que está precisando evacuar e está com algum problema, tal, geralmente precisa de imediato e ficar esperando um dia inteiro ainda para pegar o produto e poder utilizar, né, os prescritores preferem então prescrever os produtos industrializados. Mas a gente poderia, sim, sem problema, se fosse o caso, preparar. Geralmente, essas substâncias que a gente chama de enemas, elas são produzidas com glicerina, né, substâncias oleosas de uma forma geral, ou óleo mineral, e junto a gente utiliza substâncias que a gente chama de catárticas, como fosfato de sódio, bifosfato de sódio, que são substâncias que, quando elas estão ali na preparação e elas são utilizadas, elas vão começar a puxar. São duas coisas ao mesmo tempo. Elas começam a puxar a água das paredes do intestino, ali do final, né? Ajudando a amolecer as fezes e, ao mesmo tempo, elas são irritativas. Então, o nosso organismo sente aquilo como uma irritação e tenta expulsar aquele produto o mais rapidamente possível do nosso organismo. E, dessa forma, facilita a evacuação. Ok? Outro tipo que a gente tem são as soluções para uso vaginal, mas que também são bastante difíceis de se preparar hoje, porque a gente tem várias preparações industrializadas também, né? Mas pode ocorrer, de repente, de você trabalhar numa farmácia e ter uma recomendação, uma prescrição de uma ducha. E essas duchas aí têm as mais variadas funções. Podem ser duchas medicinais ou só higiênicas, né? São bastante variadas. De uma certa forma, a gente pode dizer que usualmente ou elas são uma mistura de substâncias antissépticas, né? Então a gente tem aí ácido bórico, permanganato de potássio e mesmo água oxigenada como solução então antisséptica. Elas podem ser adstringentes, daí com ácido acético ou tanino ou alúmen. E aqui, né, fazendo um parênteses, elas podem ser infusão de plantas medicinais, não que o médico prescreva para uma farmácia fazer uma infusão de plantas medicinais, geralmente ele prescreve para a mulher fazer um chá em casa mesmo, né? Porém, só para vocês saberem que pode de repente aparecer isso numa farmácia onde vocês trabalhem, né? O médico prescrevendo para fazer um chá, e vocês não achando que tem alguma coisa errada. Pode acontecer. E é isso, gente. Dúvidas? Professor, eu mandei aí no chat o link do laboratório, Eu que vi. eu achei o sabonete, o Tá. líquido e o barrinha.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se abre. Salicílico e glicólico. É esse? Não. Não, é o do ladinho Ah, ali. aqui, ó. Sabonete Pele barra mista e oleosa. Flosano. Olha só. Tá aqui. E daí pro ladinho tem o líquido ali, que acho que é 0,25%. O outro lado. O do ladinho aí. Este. Este. Olha só. Vou questionar isso. Vou ver se eu consigo uma resposta. Obrigado pela ajuda, porque, olha, sinceramente, eu não conhecia esses produtos e não sabia que ainda tinha algum produto que tivesse no mercado com triclosan. Olha, e tem vários, né? Tem vários. Em barra, o líquido e um kitzinho. E o kitzinho. Quando o professor colocou, eu fiquei até meio preocupada. Falei, meu Deus. Pois é. Estranho isso. Eu vou questionar. Principalmente pela questão da concentração, que 0,5 é muito acima. Mas obrigado por De nada. trazer essa informação. Quero ver se semana que vem eu tenho uma resposta pra gente. Beleza, gente? Certinho, professor. Muito obrigado, então, Obrigada. Obrigado, pela professor. Boa ajuda. noite. Boa noite. Boa noite. Bom Boa feriado para noite. vocês. Obrigada, você também. Obrigado. Boa noite, bom fim de semana, povo. Se cuidem. Bom feriado. Exatamente. Espera aí, professor, atividade de frequência não está inserida a pergunta. O professor ainda não postou? Não coloquei atividade? Vou colocar lá já, então. Certo, Matheus? Vou pôr já lá. Ok. Não é Matheus? Ah, é Raquel? Ah, desculpa, Raquel. Eu, sem querer, ao invés de aceitar você, eu rejeitei, tá? Mas que bom que você conseguiu chegar, então. Então já coloco lá a atividade, tá bom? Obrigado. Boa noite.